Pruski, em 2013, ele fala que os totais anuais precipitados têm pouca relevância no processo de ocorrência da erosão, que nós devemos considerar outras coisas, como tamanho, velocidade da queda, número e energia cinética das gotas. Essas características aí das gotas determinam a intensidade da chuva. Nós vamos ver um índice de erosão, né, que é o produto aí da energia cinética das gotas da chuva e da intensidade dessas chuvas aí, tá? Então, além dessas características aí de precipitações anuais, né, nós devemos considerar a chuva, né, os fatores relativos à chuva, como frequência, intensidade, né, energia cinética da chuva, ok? Então, tudo isso aí, pessoal, é o que nós chamamos de erosividade da chuva. A erosividade da chuva, ela compõe um modelo para a determinação das perdas de solo, para a predição de perdas de solo. Tá? A erosividade da chuva é um dos fatores da equação universal de perdas de solo, que nós estudaremos quando terminarmos esse assunto aqui. Então, são características da gota que irão definir, né, o potencial que uma determinada chuva apresenta em promover a erosão. Tá? Então, o diâmetro, a velocidade de queda, o formato das gotas são as características básicas que definem a chuva. As chuvas, elas podem apresentar um diâmetro que varia, as gotas da chuva, né, um diâmetro que varia aí de menos 1 milímetro até 7 milímetros de diâmetro. Porém, pessoal, a maior parte das gotas da chuva apresenta o diâmetro compreendido entre 1 a 4 milímetros. Nós podemos observar uma relação aqui, ó, do diâmetro da gota com a intensidade da chuva, tá? Então, notem na primeira coluna que há um aumento das gotas da chuva, no diâmetro das gotas da chuva, e na segunda coluna nós percebemos um aumento na intensidade da chuva, né? Expressa em milímetros por hora aí. O que nós podemos notar de curioso entre as duas colunas aí, ó? É a amplitude de variação dos valores diâmetro e intensidade. Notem que a taxa de variação do diâmetro aí, saindo de 0,75 e chegando até 3,25, ela é substancialmente menor do que a taxa de variação da intensidade, que sai de 0,25 milímetros por hora e chega em 152,4 milímetros por hora. Então, existe aí uma correlação bastante perceptível, né, gente, entre o tamanho das gotas, o diâmetro das gotas e a intensidade das chuvas. À medida em que se aumenta o diâmetro das gotas, ocorre um aumento na intensidade da chuva, ok? Mas essa taxa, né, entre o diâmetro e a intensidade, ela é bem diferente, como nós podemos observar aqui, ó. Uma variação de 1 até 3 no diâmetro das gotas da chuva, né, resulta aí numa mudança de 3 unidades do valor diâmetro das gotas da chuva. Para as respectivas intensidades referentes a esse intervalo de diâmetro aí, ó, de 1 até 3, a variação na intensidade é de 1,27 milímetros por hora a 101,6 milímetros por hora, ou seja, há uma amplitude de variação aí de 80 vezes, tá? Então, o diâmetro da gota da chuva aumenta, a intensidade se correlaciona com esse aumento, tá? Quando isso acontece, esse aumento no diâmetro. Porém, essas taxas de aumento são desproporcionais. Ela é menor no diâmetro da gota e substancialmente elevada na intensidade. Bom, fazendo uma relação agora entre o diâmetro das gotas e a velocidade, aí na última coluna, nós podemos notar também que acontece com o aumento do diâmetro das gotas uma elevação na velocidade de deslocamento dessas gotas. Essa velocidade, pessoal, ela é influenciada pela resistência do ar. Então, existe a força da gravidade promovendo a alteração, a movimentação dessa massa, né, que se desloca das nuvens em direção ao solo,
mas a resistência do ar contribui para alterar essa velocidade. E essa resistência do ar também tem uma relação com a massa desta unidade que está se deslocando aí na atmosfera. Quanto menor for essa massa contida, né, nas gotas menores em relação às gotas maiores, maior será a resistência do ar. Por isso que os diâmetros menores apresentam uma velocidade menor em relação às gotas maiores. Essas gotas menores, por terem um formato, né, terem ângulos mais acentuados aí ao seu redor, elas apresentam uma tensão superficial maior em relação às gotas maiores, tá? E isso faz com que elas consigam se manter mais coesas. As gotas maiores, elas apresentam esse formato oblongo, meio achatado aí na base, e isso contribui para que a tensão superficial aí seja menor. Então, essas gotas maiores, quando chegam mais próximos à superfície da Terra, elas se desfazem em função dessa baixa tensão superficial em gotas menores, tá? Por isso que, mesmo havendo uma amplitude de variação aqui, ó, uma taxa de variação, né, na velocidade, aumenta a velocidade, o diâmetro das gotas, perdão, aumenta o diâmetro das gotas, aumenta a velocidade, né, numa taxa que é diferente do aumento da intensidade em relação ao diâmetro, tá? Explicado por essa questão das gotas, quando chegarem perto da superfície, as gotas maiores, tá? Elas se separarem e formarem gotas menores. Por isso que essa amplitude é menor em relação à intensidade. Bom, a quantidade de chuva, ela também contribui para a promoção da erosão, né? Nós já vimos essa imagem aqui durante um evento de chuva, né? A água que incide sobre o solo, ela tem a condição de infiltrar ali no solo, porém, se a quantidade de chuva for maior do que a capacidade que o solo tem de infiltrar essa água, ocorre a saturação desse solo. E a continuidade desses eventos de chuva irá formar, então, né, neste solo saturado, um filme sobre a sua superfície que irá contribuir com o escoamento superficial deste solo. Então, caso a chuva seja muito superior a essa capacidade de infiltração de água no solo, haverá excesso de água sobre a superfície do solo. A infiltração, né, todos os poros estão saturados com água, a fase gasosa do solo desapareceu, né, e aquele volume de espaços vazios está todo ocupado com água, né, numa chuva de elevada quantidade, né, onde a infiltração é menor do que a taxa de acúmulo de água na superfície aí deste solo. Se nós considerarmos, tá, neste evento que as chuvas apresentam a mesma intensidade, então nas duas situações aqui, ó, na situação A, uma chuva de 20 milímetros que acontece em 60 minutos, tem a intensidade de 20 milímetros por hora. Na situação B, uma chuva de 40 milímetros que acontece em 120 minutos, também tem a intensidade de 20 milímetros por hora. Nessa condição, tá, a chuva que acontece no evento B, que apresenta a mesma intensidade em relação ao evento A, ela, por apresentar um volume maior de chuva, né, num período o dobro do período do evento A, ela vai contribuir com maiores perdas do solo por erosão em relação ao solo A. Então, é a mesma intensidade de chuva, 20 milímetros por hora na situação A e B, ok? Porém, o volume de água na situação B é maior do que na situação A. Então, a quantidade aqui nesta condição irá contribuir com a erosão, né, na situação B, onde ela é maior do que na outra situação. Em 1958, Ishmael e Smith propuseram uma equação que estimaria a energia cinética das gotas da chuva. A partir de então, foi possível estabelecer um outro parâmetro que era o índice de erosividade da chuva.
Este índice de erosividade da chuva nada mais é do que o produto da energia cinética das gotas da chuva e a intensidade máxima que acontece durante um período de 30 minutos consecutivos. É um valor numérico, pessoal, que contribui para a gente identificar o potencial que a chuva apresenta em promover a erosão. Tá? Então, é um valor que identifica a capacidade da chuva em causar a erosão. A energia cinética, pessoal, ela foi obtida por uma equação proposta por Itmé Smith em 1958 e modificada por Foster e colaboradores em 1981. E essa energia cinética que incide sobre uma área, ela é igual a 0,119 mais 0,0873 logaritmo da intensidade da chuva em milímetros por hora. Observe a unidade da energia cinética aqui em megajoules, ok? 1 milhão de joules. O que é o joule? Lembrando lá os conceitos do professor Duarte, corresponde a uma quantidade de energia, pessoal, certo? A energia que acelera uma massa de 1 kg a 1 metro por segundo, numa distância de 1 metro, tá? Então, megajoule representa uma unidade de energia. A energia cinética é estimada, então, né, com essa energia incidente nesta área, né, de 1 hectare, correspondente a um volume de chuva, tá? Então, essa é a equação que determina a energia cinética que irá, juntamente com a intensidade da chuva, determinar o índice de erosividade do solo. Bom, então, o índice de erosividade do solo, né, ele é um produto aí da energia cinética e da intensidade da chuva, né? Então, esse índice, ele é expresso em megajoule por hectare por milímetro por hora, tá? Índice de erosão. Quanto maior for esse índice de erosão, maior é o risco que aquela chuva tem em promover a erosão, tá? E a intensidade máxima média da precipitação em 30 minutos, expressa em milímetros por hora. Essa equação, pessoal, ela subestima a energia cinética da chuva em regiões tropicais. Ela foi desenvolvida nos Estados Unidos, bem aplicada lá, e aqui nas regiões tropicais apresenta algumas limitações. De certa forma, existe alguma dificuldade ainda na pesquisa brasileira, né, nessas determinações aí dos índices de erosão do solo, dos índices de erosão da chuva, perdão. Com base nisso, alguns trabalhos têm sido desenvolvidos para contribuir na compreensão desses índices aí, uma vez que eles são usados na predição das perdas de solo. Existe um trabalho do professor Luiz Lima, da Universidade Federal de Lavras, por exemplo, que está sendo lançado, se é que já não foi lançado agora há pouco tempo, né? Onde ele tem um equipamento aí que auxilia na detecção da velocidade da chuva e da intensidade das chuvas, né? E a ciência também evoluiu muito para se utilizar de dados disponíveis com mais facilidade e utilizar modelos matemáticos que apresentam elevada correlação, né, com esses fatores de intensidade, de energia cinética, de erosividade da chuva, e conseguiram descrever algumas equações para fazer essa predição aí da erosividade da chuva. Então, como eu falei agora há pouco, né, os estudos são conduzidos nesse sentido aí, de relacionar o índice de erosão com outras características que são mais fáceis de se obter as informações, de se obter os dados. Silva, em 2004, separou o Brasil em 8 regiões homogêneas por precipitação, tá? Então eu tenho ali a região 1, né, na região amazônica, a oeste toda a região amazônica e o noroeste ali do estado do Mato Grosso, né? A região número 2, pegando ali uma boa porção do Pará, o Brasil central, o sul do Mato Grosso, a região número 3, o extremo norte, a região número 4, a região semiárida ali, a região número 5, a região referente à costa do nosso país, né? A região número 6, uma porção do estado de Minas Gerais, a região número 7, Mato Grosso do Sul e o estado
de São Paulo, e a região número 8, a região sul do nosso país. Então, cada região dessa apresenta uma equação que faz a predição da erosividade da chuva para cada mês. E aqui nós temos o exemplo das duas equações do nosso interesse, né? Do extremo norte aí do país e da região que mais abrange o Pará, a região número 2, tá? Então, as predições aí da erosividade da chuva, né, para cada mês podem ser obtidas através dessas duas equações, conhecendo a precipitação média mensal e a precipitação média anual, né, no caso da equação número 2. Equação número 3, basta eu usar, portanto, apenas a precipitação média mensal. A distribuição sazonal das chuvas no nosso país é bastante ampla. Nós temos dois exemplos aqui: Belém do Pará, representando a região norte, com 3.008 milímetros de chuvas anuais, e Arco Verde, no sertão do Pernambuco, com 645 aproximadamente milímetros de precipitação anual. E nós temos também uma variação bastante evidente aí no que se refere à erosividade da chuva no nosso país. De acordo com Silva, essa variação é de 3.116 a 20.035 megajoule por milímetro por hectare por hora por ano. Então é importante a gente enfatizar que a chuva ela promove a erosão a partir de fatores que atuam em conjunto e não são fatores isolados da chuva, deste agente que promove a erosão, que conseguem promover essas perdas de solo. Eu gostaria ainda de aproveitar essa figura para enfatizar que durante este período aqui acontecem as maiores quantidades de chuva, possivelmente as maiores intensidades e maiores frequências de chuva no nosso país. Apesar das amplitudes serem diferentes entre Arco Verde e Belém, observem que o comportamento é de certa forma semelhante. Nós temos um período com maior quantidade de chuva, né, e um período com menor quantidade de chuva. E durante esse período com maior quantidade é que nós estamos no período agrícola, no ano, na estação de crescimento, né? E é neste momento em que o solo se encontra descoberto para o seu preparo e plantio, e também pode estar descoberto entre uma safra e outra. Então, nós devemos atuar com bastante atenção e observar com bastante critério esse período, pois pode ser o período onde as perdas do solo por erosão hídrica são grandes. Silva, em 2004, conseguiu separar a erosividade do solo em classes. E essa separação ela varia de baixa erosividade a muito alta erosividade para os valores de 2.452 e 9.810 megajoule por milímetro por ano, por hectare por hora, respectivamente.